Ô, louca, assim. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 72, um episódio comemorativo, porque afinal de contas batemos na última semana 500 mil inscritos no canal do YouTube dos Sócios. Até que enfim, né? Até que enfim, né, Boldinha? Até que enfim. Demorou, você acha? Eu acho que esse povo, eles ficam miguelando se inscrever no canal. Se a gente for entrar nas estatísticas do YouTube, a maior parte das pessoas que assistem o podcast não são inscritas. Olha só, bando safado. pessoal- E depois eu vou aqui ler mais uma pergunta do Portrato. Acho que é assim. Parabéns pelo sucesso. O story da Malu é o ponto alto do meu Insta. Muito obrigada. Estou sacrificando meu tempo livre, mas não consigo definir estratégias para me fazer crescer. Papelaria personalizada para festas. Dica. Eu tenho uma dica recente, inclusive eu estou estudando sobre esse assunto, porque, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma marca de moda agora e também tenho um sex shop. Então, já fazendo aqui o merchan. E aí eu comecei a estudar sobre como melhorar, não a entrega dos meus stories, não a entrega porque isso eu já faço muito bem, porque eu sou uma pessoa e eu já descobri várias estratégias, inclusive a gente fala sobre isso, o Bruno tem uma aula lá no Stage e eu também tenho uma aula lá no Stage, que é a plataforma aqui do Grupo Primo para marketing digital, e essa aula inclusive é uma das mais vistas, porque eu tenho um engajamento incrível no Instagram, eu tenho uma capacidade de criar narrativas e contar narrativas e engajar as pessoas lá no meu Instagram. E eu ensino isso lá no Stage, inclusive. No entanto, para a marca de um produto físico é diferente. E aí eu comecei a estudar sobre isso, porque, apesar de eu entender muito essa parte, eu acho que é diferente, eu tinha que criar alguma outra estratégia para isso. E uma das coisas que eu já aprendi de cara, eu comecei a estudar isso recentemente, é que eu preciso criar desejos sobre o meu produto. E como que eu crio desejo sobre o produto? Eu fiquei pensando, como que eu tenho desejo sobre um produto? Né? Como que, de alguma forma, aquilo me desperta vontade de ter, de comprar? E, basicamente, é na prática. É quando eu vejo alguém com uma roupa e eu acho bonito. É quando eu vejo alguém usando alguma coisa que eu acho super legal. E isso inclui papelaria, por exemplo. Né? Então, como que eu criaria desejo? Eu mostraria como eu estou usando. Né? No caso, ser papelaria para festas, né? Foi isso que ela falou? Sim. Foi, né? Eu mostraria a festa pronta, né? Que é coisa mais legal do que uma festa super arrumada, com a papelaria lá sendo utilizada. Então, eu mostraria na prática como que se utiliza aquele negócio. E isso serve para qualquer negócio, exceto sex shop, que não dá para mostrar na prática. Não ficaria muito legal, né? Até dá, de vez em quando eu ligo, né? O zoom, zoom, zoom lá do vibrador, inclusive. Com certeza, muita gente mostra na prática o uso dos produtos. No caso, não é gente, né? Mas eu te garanto que também é muito bom. Na prática, eu só mostro aqui o sentimento. Isso é uma outra coisa, né? Que além de criar desejo, você tem que mostrar o sentimento. É isso que eu faço, por exemplo, no Materializa. Né? Eu falo para as pessoas como elas se sentirão quando elas colocarem tudo aquilo que eu ensino lá no Materializa em prática. Então, o Materializa é sobre colocar na prática, né? Sobre materializar um hábito saudável, uma rotina saudável. Então, eu sempre tento contar o que a pessoa vai ganhar com aquilo, qual o sentimento que ela vai ter. No caso do Materializa, geralmente ela vai ter um desempenho melhor no trabalho, na vida sexual, na vida amorosa, na sua autoestima. E isso é incrível, né? Pequenas coisas que você vai mudar no seu dia, a forma como você vai se alimentar, se exercitar, isso vai mudar toda uma autoestima, toda uma estima da sua vida toda. Então, eu tento passar para as pessoas o resultado daquilo. No final, é também a prática. Eu vou dar um exemplo que está aparecendo no Instagram todo mês. Então, a Bianca Boca Rosa, que já veio aqui no episódio do podcast específico para falar sobre a trajetória dela, tem um filho pequeno, o Cris. Uhum. E todo mês ela faz uma festa de mêsversário, com um tema diferente. Com certeza, depois que ela mostra lá a festa, deve chover de pergunta no direct sobre quem fez a festa, qual é a empresa por trás. Então, lógico que não é uma estratégia sem custo, e não existe estratégia sem custo no final das contas, ou vai custar dinheiro ou vai custar tempo, geralmente custa as duas coisas. Pensa no seu público-alvo. E um influenciador que tem um público-alvo parecido com o seu, em termos de idade, localização, e que você pode prestar um serviço para esse cara em troca de divulgação. Porque é muito difícil você conseguir público no stories de uma papelaria. Agora, é interessante você buscar o público de outras pessoas que possam querer o seu serviço. Então, vai lá e, por exemplo, sei lá, você é de Sorocaba,
Quem são os 100 maiores influenciadores de Sorocaba? Você vai lá e faz um filtro. Desses 100, quem tem um público parecido com o que eu quero atingir? Um pessoal que ganha entre tanto e tanto, né? Tal região, é o bairro que eu atendo. Você vai fazendo um filtro para achar pessoas que são mais interessantes para que você possa oferecer o serviço e eles em troca te divulgarem. E às vezes você pode fazer isso, não dá em nada, né? Faz com 5 pessoas, não dá em nada, mas na hora que der certo com um, talvez esse um pague a conta dos 5, que é o que acontece nesse mundo de influência. Às vezes uma pessoa que você não esperava, porque tem menos seguidor, você pensa que tem pouco engajamento, mas o cara tá mais nichado, tem um público mais parecido com o que você quer, vai te dar o retorno e você vai ver que essa é uma baita de uma estratégia. Várias lojas online já usaram e costuma dar muito certo. Inclusive a Malu entrou como sócia na Vibrio por conta disso. Era um mercado onde é difícil você anunciar, porque é um nicho mais proibitivo para a rede social, o pessoal não acha que é muito family friendly, né? E dependendo da faixa etária da rede, principalmente tem esse ponto. Então é difícil você usar os anúncios no Google, anúncio no Instagram. Agora, quando você tem uma pessoa que consegue vender para um público essa ideia, e ainda de forma orgânica, né, sem gastar nada, aí o negócio ele vai cresce pra caramba. E hoje a Vibrio, com coisa de 1 ano, a gente fez um episódio comemorando 1 ano da Vibrio há pouco tempo, é um dos maiores sex shops do Brasil. Em termos de faturamento, já está entre os 6 maiores. E os sócios dela e a Malu sempre falam que, olha, daqui a tanto tempo nós seremos o maior do Brasil. E eu não tenho como duvidar. Eu vou puxar outra pergunta aqui que passou batido. A Portrato falou que quando a gente tiver um mini boludinho, ela vai patrocinar os mêsversários. Gosto. Olha, ótimo. Até porque eu não faria o mêsversário se ninguém fosse lá em casa montar as coisas prontas. Não faz muito meu estilo, eu acho. Vou pegar aqui o comentário do Carioca TV, que pagou em euro, R$ 4,99. Gostamos disso, tá? De moeda forte. Quem quiser pagar em Bitcoin também, vamos botar um QR Code na tela aí de Bitcoin. Como saber qual o momento de delegar funções? Obrigado pelo podcast, sempre muitos insights. Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque crescer a sua empresa, o seu negócio, passa por delegar várias funções. Inclusive funções onde às vezes você pode ser melhor do que as pessoas para as quais você delegou. No entanto, delegar demais também pode ser um problema. Então qual a sua experiência sobre isso? Eu acho que... Qual o momento, ele perguntou, né? Isso. Vou repetir a pergunta. Como saber qual o momento de delegar funções? É quando você estiver atolado vendo parentes mortos, como o Bruno disse. Já passou o momento, Passou o momento, isso que eu ia falar. Passou o momento. Mas tem a ver com o fato de que você liberar tempo para você fazer o que você é bom de verdade e que traz mais resultado. Isso certamente é a resposta. No entanto, existem algumas etapas, né, que a gente delega muito hoje, a gente demorou para delegar. Uma das coisas foi até o podcast, demais. Né? A gente tinha essa mentalidade de fazer tudo, então era tudo a gente que fazia, por isso eu criei site, eu aprendi a editar vídeo, eu edito foto, eu aprendi a fazer um monte de coisa que eu não precisaria fazer, né? Não tinha essa necessidade, eu poderia ter delegado muito antes, porque já tinha caixa entrando. Eu acho que esse é um outro insight, né? O segundo insight. É quando tem caixa, de fato, para você investir em uma outra pessoa. Eu acho errado quem, gasta muita grana, né? Que você ainda não tem, ou que você ainda não ganha com o negócio, quando só, na possibilidade. Então, tem que ter caixa entrando e tem que ter um lugar, né? Uma área onde você é tão bom que você lucraria mais, lucraria, sei lá como é que... Lucraria. Você teria mais lucro naquela área, caso você se empenhasse mais e deixasse outras áreas para alguém que você pagaria. Eu sei, para mim, o exemplo clássico, por exemplo, para vocês terem uma ideia de quanto a gente demorou para delegar. E aí depois eu passo a palavra para você, amor. Que é uma coisa simples. Eu sempre fiz, né, até pouco tempo atrás, a faxina de casa, a comida de casa, tudo de casa era eu que fazia. Porque eu não achava que valia a pena eu gastar um dinheiro para alguém ir lá fazer. Mesmo que eu fizesse meia boca, né? Então, eu não passava roupa de casa, então a gente estava sempre meio amarrotado. Eu lavava o banheiro, coisa que eu odeio. Eu fazia a comida, apesar de eu gostar. Isso consumia muito tempo. E aí, eu não podia focar em outras áreas, como produção de conteúdo, fazer o melhor produto que eu tinha, etc. E aí... Rapidamente, né, o Bruno fez uma conta comigo e falou, olha, você tá perdendo dinheiro.
Porque não era questão de economizar, é ao contrário, né? Eu tava perdendo dinheiro, porque eu podia ter focado nestas outras coisas que eu sou melhor e trazem dinheiro para mim, e eu ganharia muito mais do que o valor que eu pagaria para alguém fazer uma faxina muito melhor do que eu, inclusive. Então foi assim que eu deleguei a faxina e recentemente eu deleguei a comida também lá de casa, que eu demorei muito, né? Porque eu gostava de cozinhar e tal, não sei o quê. Eu produzia conteúdo com isso também. E cozinha super bem, diga-se de passagem. Obrigada, amor. E eu gostava, só que depois de um tempo eu não tinha mais tempo para fazer. Então chegava em casa, não tinha comida pronta, eu acabava comendo coisas alternativas que não eram tão legais para a saúde, sendo que eu podia ter contratado alguém para deixar a comida pronta lá, e por mais que isso seja caro, porque a gente tem uma certa seletividade de comida, já que a gente come saudável hoje em dia, isso economizou meu tempo, minha saúde e todo o resto. Então, essa é uma boa analogia aí para você. Se você ganha mais dinheiro com o seu tempo do que você faria, do que você pagaria para alguém, certamente você já devia estar pagando alguém. Eu vou responder essa pergunta do Carioca TV sobre quando delegar com uma outra pergunta, que é como é que você faz para crescer? É sendo mais produtivo. Países, por exemplo, crescem quando são mais produtivos. Pessoas crescem quando são mais produtivas. Então, por exemplo, professores. A realidade do professor no Brasil é ingrata. A maioria ganha mal. Como é que um professor faz para ganhar mais? Ele tem que ser mais produtivo. Ele pode dar mais aulas no dia ou ele pode dar a mesma quantidade de aulas para mais pessoas. E foi o meu caso. Com a internet, eu sou um professor, é isso que eu faço, eu ensino educação financeira. Eu consegui, ao invés de dar aula para 30 pessoas, dar aula para 2.000 pessoas de uma vez, em uma turma do Viver de Renda, por exemplo. Então, com isso, eu consegui muito mais produtividade e consegui crescer. Só que há um limite para esse crescimento também, que é o limite de quantas aulas eu posso dar. Se eu conseguir mais pessoas para dar mais aulas, que foi o que a gente fez na FinClass, por exemplo, eu fico ainda mais produtivo. Então, o momento de delegar é assim que você puder. Assim que você tiver caixa para isso, delegue. E é delegar a maior parte das coisas, para que você possa focar naquilo que você é melhor. E isso passa até por delegar coisas que você faz bem para pessoas que talvez não façam tão bem quanto você. Só que elas tiram algo que você era obrigado a fazer, fazem aquilo para você, talvez não na mesma qualidade, mas agora você tem mais tempo para se dedicar ao que você é melhor. Então, quando eu entrei aqui no Grupo Primo, por exemplo, toda a parte administrativa do meu negócio, agora quem faz são outras pessoas. Eu estava longe de ser o melhor nisso, odiava ter que falar com o contador, ficar vendo imposto, não gostava dessa parte. Pessoas que sabem mais sobre isso agora fazem e me sobra mais tempo para que eu possa fazer aquilo que realmente me trouxe até aqui, que é produzir conteúdo, e para isso eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me atualizar. Então, quanto mais coisas eu delego para outras pessoas, mais tempo eu tenho para focar naquilo que eu sou melhor. E se eu foco naquilo que eu sou melhor, eu consigo crescer mais, eu consigo ser mais produtivo, eu consigo atingir mais pessoas, que foi no final o que a gente fez com o podcast Os Sócios. Então, começa a delegar assim que você puder. E mesmo que você não tenha dinheiro, se for uma empresa, você tem outra coisa que vale mais do que dinheiro, às vezes, que é equity. Porque no começo de um negócio, por exemplo, a Malu, para abrir a MAP, ela trouxe uma sócia falando, olha, parte do negócio é seu. E aí delegou um monte de coisas, pagando não em dinheiro, mas sim em participação na empresa. E isso vira uma forma atrativa de conseguir boas cabeças. Porque dinheiro hoje, tem muita gente com dinheiro no mundo. Tem muita gente. E sempre vai ter alguém disposto a pagar mais. Agora, fazer parte de algo, né? Ter um pedaço de uma empresa, isso atrai muita gente. Aqui no Grupo Primo eu tenho certeza que se fosse só por dinheiro, tinha muita gente que iria embora. Agora, a chance de virar sócio de um negócio que pode crescer muito ainda, porque é um negócio baseado em internet, que consegue faturar mais, né? Um crescimento de escala, faturamento maior, mantendo custos ainda reduzidos, isso é algo que atrai as melhores cabeças. Tá? É o que atrai.